Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eu te louvarei de todo o coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Salmo de número 138, verso 1. Boa noite, gente boa. Boa noite para todos os irmãos, uma noite especial para todos. Estamos iniciando, irmãos, nesta noite festiva, o mês da música. Venha comemorar conosco, venha adorar a Deus conosco, venha participar conosco, com toda a disposição, com vontade realmente de servir ao Senhor. Que todos também tenham uma semana abençoada. Esse é o nosso desejo. Hoje estamos iniciando o mês da música e convidamos, meus irmãos, alguns ministros de música para participarem, trazendo estudos e experiências para a nossa igreja. Eu gostaria também de contar com os irmãos e com certeza teremos estudos abençoadores. Hoje, o pastor está trazendo um estudo com o título A Importância da Adoração na Igreja. Deus abençoe a todos neste programa, nesta programação especial de louvor e adoração ao nosso Deus. Daqui a pouco, então, a gente volta. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus.
luzes da vitória, em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Uou, 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 uou. Eu vim. Olá, crianças! Tia Antônia voltou. E hoje eu vou contar para vocês a história de um menino chamado Rafael. Coincidência, né? Parecido o nome do Rafael da igreja, mas o nome era esse, Rafael. E essa história está nesse livrinho. O nome da história é O Barquinho, tá bom? Então a história começa assim. Um menino morava perto de um rio, numa cidade lá bem longe no interior. E ele gostava muito de barcos. Aí um dia o pai dele deu um barco de presente para ele. Espera aí que eu vou pescar o barco. Olha que legal! Tá vendo o barco? Então, o pai dele deu de presente para ele. E ele morava perto de um rio. Aí um dia ele falou: mãe, eu posso levar meu barco para brincar lá no rio? Aí a mãe falou: pode, mas fica só na beiradinha, tá? Enquanto seu pai está ocupado lá fazendo alguma coisa, você fica lá no rio. Então ele pegou um barbante, amarrou o barbante no barco e foi puxar o barco pelo rio. Aí ficava brincando lá no rio. Olha que legal, olha meu barco. Uhul, meu barco vai nadando no rio. Olha como é que ele gostava. Aí ele fazia assim, sabe como é que ele fazia? Ele deixava o barco ir bem distante. Aí depois ele puxava o barco e arrebentou. Aí ele consertava o barco. Então, quando às vezes acontecia de arrebentar, ele ia lá, amarrava de novo o barco para ele poder brincar. Brincava com o barquinho. Mas um dia ele foi para casa, levou o barquinho para casa e à noite choveu muito, muita chuva. Igual uma vez choveu aqui, era Araruama, lembra? Então choveu muito e o rio ficou muito forte, aquela correnteza, puxando. Aí de manhã ele falou: mamãe, eu posso brincar lá no rio, na beira do rio?
Aí a mãe dele falou assim, ó, vai com cuidado, porque a correnteza deve estar forte. Não vai nadar, só bota o barquinho só, tá bom? Aí quando ele chegou na margem do rio, ele ficou assustado, porque a força da água era muito alta. Então ele fazia aquelas ondas. Então ele falou assim, agora como é que eu vou botar meu barco nesse rio? Aí ele falou assim, mas eu vou botar com cuidado. Ele botou na beiradinha e ficou brincando, segurando o barco. Ficou brincando. Teve uma hora que ele largou o barco. E o barco foi. Sabe o que aconteceu? Então, crianças, aí o barco estava indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá. E ele puxava o barco ia para lá, ia para cá. Era muito forte a correnteza. Olha só que forte a correnteza. Aí ele puxava para lá, puxava para cá. De repente, ele rebentou. E o barco caiu num buraco lá no rio. E agora? E agora? Como é que ele vai fazer? O barco caiu e foi embora. Aí ele voltou para casa chorando. Poxa, eu perdi meu barco. Mamãe, eu perdi meu barco. Aí então, a mãe dele falou assim, não precisa ficar preocupado, porque depois a gente vai achar, você vai ver. Aí passaram-se os dias, e eles procurando o barco e nada. A enchente levou o barquinho. Aí ele deixou, né? Não achou mais, deixou. Aí um dia a mãe dele foi fazer compras. Aí ele falou assim, mãe, posso ir com você lá no armazém fazer compras? Pode, lá no mercadinho? Tá bom. Então ele foi com a mãe. Aí quando ele chegou lá, ele passou perto ele foi pela cidade pequena. Aí ele passou perto de uma vitrine que tinha uma opção de barco, de brinquedo. Aí ele viu o barco dele. Aí ele entrou na loja correndo e falou, moço, esse barco aí é meu. É meu esse barco aí, meu pai que me deu. Aí o moço falou assim, não, esse barco não é seu. Eu comprei esse barco de um pescador. Ele achou esse barco lá no rio. Estava encalhado no meio de uma opção de folhas. Ele limpou o barco todinho e me vendeu. Agora eu estou vendendo ele. Aí o menino falou assim, e quanto que tu vai cobrar pelo barco? Você não vai dar para você comprar não, vai ficar caro. Aí o menino falou assim, mas eu vou trabalhar e eu vou conseguir o dinheiro para comprar meu barco. É meu barco, eu vou comprar ele com o dinheiro do meu trabalho. O senhor vai ver só. Aí ele foi e falou para a mãe dele, mamãe, olha só, o barco era meu. E aconteceu isso. Aí vocês sabem o que ele fez? Aí sabe o que o menino falou para o dono da loja? Falou assim, o senhor guarda esse barco, porque ele é meu. Eu vou comprar ele de novo do senhor, já que o senhor não quer me devolver meu barco, então eu vou ter que comprar. Aí o menino saiu da loja com a sua mãe, pronto para comprar o barquinho. Ele queria comprar o barquinho. Aí ele passou a trabalhar, fazia um negocinho aqui, varria o quintal, aí a mãe dele dava um trocadinho para ele, aí ele ia entregar o leite na casa do vizinho, porque ele morava na roça, né? Então tinha que entregar o leite, ele ganhava o dinheirinho, ele foi juntando, então ele conseguiu juntar o preço do barquinho. Aí ele correu lá na loja e com o coração batendo forte, aí foi buscar o seu barco. Depois de dar o pagamento para o moço, ele pegou o barco dele. Aí o moço entregou o barco a ele. Olha, o barco dele voltou para a mão dele. Aí ele pegou o barco, abraçou o barco e falou assim, agora você é meu 2 vezes. Eu comprei você. Isso. Então o menino ficou tão contente com o seu barco de novo. Agora ele poderia brincar com o seu barco. Qual a lição que a gente pode tirar daqui? É que Jesus, ele nos comprou 2 vezes, como aquele menino falou, né? Ele veio para nos dar a salvação e quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração fica limpo e Jesus entra no nosso coração, na nossa vida e então nós passamos a fazer parte da família de Deus. Então, e Jesus fica conosco para sempre, assim como o menino ficou com o seu barco para sempre. Tá bom? Então faz de conta que você é o barquinho nas mãos de Jesus. E Jesus vai te conduzindo pela sua vida fora. Né? E você vai ser muito feliz se você estiver com Jesus. Tá bom? Agora a tia Antônia vai ensinar vocês um versículo. O versículo da palavra de Deus que diz, Deus é
amor. Você sabe o cântico como é? É assim, ó. Deus é amor, Deus é amor. A Bíblia assim nos diz. Deus é amor, Deus é amor. Torno a repeti-lo. Deus é amor, Deus é amor. Busca e acharás. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Amém. Um beijo da tia Antônia para todos vocês. Tchau. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré.
importância da adoração na igreja. Irmãos, é um tema muito sugestivo e nós vamos então nos envolvermos no estudo desta noite. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso de número 16. Um texto muito conhecido dos irmãos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Novembro, mês da música, nas igrejas batistas do Brasil. Um mês todo especial para quem tem prazer de louvor e adorar ao nosso Deus. Então, alguém pode então perguntar, o que é música? A música é a arte de combinar sons. Existem desde os tempos mais antigos. Gênesis capítulo 4, verso 21. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Meus irmãos, esta é a primeira referência de música na Bíblia. Então, se os irmãos não tinham conhecimento disso, por qualquer motivo, os irmãos grifem lá na sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, verso 21, e na margem você coloque lá, então, a primeira referência de música na Bíblia. Então, usava-se a memória para comemorar vitórias. Por exemplo, o Cântico de Moisés, Êxodo capítulo 15, verso 1. E então, Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfo gloriosamente lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. No capítulo 15, verso 2, ainda do mesmo texto, diz assim: O Senhor é minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto, eu louvarei, e o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Em outras ocasiões, como festas, como casamentos, como enterros, nós temos lá em Mateus capítulo 9, verso 23, você pode então conferir. Então, muitas vezes, a música era também acompanhada de dança. Êxodo capítulo 15, verso de número 20. Davi e Salomão contribuíram para o desenvolvimento da música coral e instrumental em Israel. Então, usava os instrumentos de cordas, harpa, lira e saltério. De sopro, flauta, gaita, trombeta de metal ou chifre, e entre parênteses, buzinas, né? De percussão, adufe, símbolo, cítara, pandeiro, tambor, tamborim. Então, o canto, tanto de forma uníssona como coral, e a música instrumental, ela tinha o seu lugar nos cultos e na vida religiosa do povo de Deus. Então, irmãos, essa é uma prática que nós usamos até hoje. Isso começou lá no Velho Testamento e depois, no início, meus irmãos, da igreja primitiva, e até hoje, meus irmãos, nós temos o culto, a música, como louvor e adoração, faz parte da nossa vida religiosa. Então, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós temos o seguinte: primeiro, a palavra de Cristo habita ricamente em vós, em toda a sabedoria. Então, para os verdadeiros adoradores, é necessário que na adoração tenhamos conhecimento da palavra de Deus. Isto é fato. O amor une a todos. A paz e a gratidão dominam o coração. A vida exemplar nos une
e Deus é plenamente glorificado. E essa palavra deve habitar em nosso coração uma adoração plena, sincera e com sabedoria. Segundo o texto bíblico, Colossenses capítulo 3, verso 16, nós temos lá ensinar e aconselhar. Então, na igreja, a música ensina a verdadeira adoração, quando a mensagem ela invade o nosso coração. Quando a mensagem de Cristo habitar em seu coração, você vai ensinar com sabedoria. Você terá um interesse renovado em aprender, porque só aprendendo pode então ensinar. Você terá um interesse renovado em aprender, porque só aprendendo pode então ensinar. Eu quero então reforçar isso. Ensinar então, irmãos, é aconselhar. Aprender é colocar em prática a luz da palavra de Deus com louvores. Vamos então verificar a partir de agora as formas de adoração segundo a Bíblia. Salmos, hinos e cânticos espirituais, louvor sempre a Deus com gratidão. E os cânticos espirituais, ou cânticos evangélicos, são formulações populares da música cristã. Pode-se entender os cânticos evangélicos como um desenvolvimento dos antigos corinhos, né? Nós cantávamos muito e dizíamos muito na época, alguns anos atrás, nós mencionávamos então, vamos cantar o corinho tal, vamos cantar corinhos, né? Então, nós trabalhávamos então nesta direção. Então, nós precisamos pensar, irmãos, quando a mensagem de Cristo habitar no seu coração, você vai louvar a Deus com alegria, mesmo que não veja as bênçãos no momento, mas você louvará de coração. Voltando então, irmãos, ao texto bíblico, eu gostaria de mais uma vez frisar Colossenses capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus, ou melhor, a palavra de Cristo, habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros. De que forma? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Fazei isso em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Então, irmãos, eu quero então já partir para a conclusão deste estudo e abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso de número 19. Diz assim: falando entre vós com salmos, hinos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Então, isso significa dizer, irmãos, que o Senhor, ele está sempre pronto em reconhecer os verdadeiros adoradores. E aí a Bíblia nos ensina muito claramente, nos textos que nós lemos, é que esses adoradores devem adorar a Deus com salmos, com hinos espirituais, cantando com o coração alegre na presença do Senhor. Então você não consegue adorar a Deus com o seu coração fechado, sem expressar que você realmente está alegre, que você está feliz, que você está em paz, que há uma paz interior reinando ao seu coração, à sua vida, né? Que a sua família de fato esteja em paz. Então nós precisamos trabalhar a adoração nesse aspecto, conforme, meus irmãos, nós temos então nas cartas do apóstolo Paulo. Mas Efésios capítulo 5, verso 20, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a mensagem de Cristo habite plenamente em você, na minha vida, na sua família, na igreja, para que você ensine
a quem precisar. Aconselhe quem lhe procurar. E cante com prazer que Deus é o Deus, então, da vida. Que Deus, então, nos abençoe nesta noite, meus irmãos, e que tenhamos realmente um mês maravilhoso, o mês da música, e que realmente possamos vibrar com muita alegria, com muita disposição, falando realmente e salmodiando ao nosso Deus com cânticos, com os hinos espirituais e com o coração alegre na presença do Senhor. É a nossa oração. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante.
Quando você levanta a mão assim, ó, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus.